Vamos falar hoje sobre recorde de transferências no futebol brasileiro, porque a contratação de Luiz Henrique do Betis tira o Flamengo do topo dessa lista de recordes. Sai o Flamengo, entra o Botafogo. Para você entender, até a noite de quinta-feira, quando o Botafogo anunciou a compra do Luiz Henrique, o Flamengo tinha os 6 jogadores mais caros da história do Brasil, sem contar correção monetária. Em primeiro lugar, Gerson, que o Flamengo contratou do Olympique de Marseille em 2023 por 92 milhões de reais. As 6 maiores transferências do Flamengo continuavam com Pedro em segundo lugar, 87 milhões, Everton Cebolinha em terceiro lugar, também 87 milhões, e em quarto lugar, Dela Cruz, que era a contratação mais cara desta janela de transferências antes do Luiz Henrique, 79 milhões de reais. Em quinto lugar, Gabigol, contratado em 2020 em definitivo, mas que veio em 2019 da Internacional de Milão e que o Flamengo gastou 78 milhões de reais. Em sexto lugar, De Arrascaeta, 64 milhões de reais. Então o Flamengo tinha as 6 maiores transferências da história do Brasil. Tinha, porque agora o recorde é do Botafogo. Luiz Henrique custará ao Botafogo 106 milhões de reais. A contratação nesse momento é anunciada pelo Botafogo e faz a maior transferência, a maior contratação da história do Brasil, sem correção monetária. Então, Luiz Henrique passa a ser o mais caro da história, mas tem uma outra conta, uma outra lista. Na lista com correção monetária, Carlitos Tevez, que custou ao Corinthians 60 milhões de reais em 2004, e que na lista de Luiz Henrique no topo, Tevez aparece em 8º lugar, como o mais caro de todos os tempos. Então, Luiz Henrique em primeiro, os 6 do Flamengo que eu listei em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, Gerson, Pedro, Everton Cebolinha, Dela Cruz, Gabigol e De Arrascaeta, o Tevez vem em 8º lugar. Com correção, os 60 milhões de reais gastos pelo Corinthians no Tevez passam a significar, ou valeriam no valor atualizado, 171 milhões de reais. E nesse caso, o Tevez passa a ser o mais caro de todos os tempos. E nesse caso também, o Flamengo não ocupa o topo da lista. Então isso significa que a contratação de Luiz Henrique tira o Flamengo do topo da lista do recorde. Não que seja importante, mas importante é saber quem vai ganhar mais título nesse ano. Se vai ser o Botafogo, se vai ser o Flamengo, se vai ser o Corinthians, se vai ser o Palmeiras, se vai ser o São Paulo, se vai ser o Internacional, que diz que tem como principal objetivo o título brasileiro depois de 45 anos. Aí tem uma curiosidade: 106 milhões de reais pagos pelo Botafogo ao Betis. A maior contratação da história do Brasil sem correção monetária. Sabe isso o que significa para o Betis? A 5ª maior venda da sua história. Veja bem, não da história do planeta futebol, da história do Betis. O jogador mais caro já vendido pelo Betis foi o argentino Lo Celso, quando saiu do clube de Sevilha e foi para o Tottenham da Inglaterra por 32 milhões de euros. Isso não coloca o Lo Celso nem na lista dos 100 mais caros de todos os tempos. Lista essa encabeçada por Neymar, que o Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros para tirar do Barcelona. O Lo Celso custou 32 milhões de euros e é o mais caro da história do Betis, a mais cara venda da história do Betis. O Luiz Henrique sai por 106 milhões de reais, equivalentes a 20 milhões de euros, e é a 5ª maior venda da história do Betis. A maior compra da história do Brasil é a 5ª maior venda da história do Betis. Mas olha, tá difícil comprar, porque é muito dinheiro, 106 milhões de reais pelo Luiz Henrique. Um jogador que mesmo no Fluminense, o que ia por empréstimo, entende-se que era comprar um valor muito alto para um jogador que não tem a maturidade tática nem a maturidade mental ainda para ser um jogador deste porte. A gente vai ver, porque o Botafogo acredita que vai fazer muito dinheiro, muito lucro e muito sucesso, principalmente com o Luiz Henrique. A ver.
De qualquer maneira, o Flamengo sai do topo da lista do recorde, que agora tem Luiz Henrique na primeira posição, ou, se você quiser o dinheiro corrigido, Carlitos Tevez do Corinthians em 2004. Se inscreve aqui, ó, no canal do PVC, que a gente vai sempre contar uma história diferente, uma história de bastidores. Vem comigo.